coisa. Exatamente. É mais tenso. Mais Parece tenso. televisão, né? Parece É. televisão. Câmera, Bom, ação. Bom evento, pessoal. bom dia. Obrigada para vocês também. Bom dia. É um prazer estar com vocês hoje aqui na abertura do nosso terceiro Diálogos Bionianos. O primeiro, em 2022, teve como tema vastas emoções e pensamentos imperfeitos e deu origem ao livro publicado pela editora Blucher. O segundo, em 24, nos reuniu em torno de Horizontes do Humano em Bion, Bolas e Ogden. E hoje temos como tema, atravessando todo o nosso dia, o eclipse do pensar. Há uma bela ideia associada a Nietzsche de que pensar é uma festa. Podemos imaginar o nosso encontro de hoje justamente assim, como uma festa feita de diferentes vínculos entre colegas que ocupam diferentes lugares na psicanálise e que se reúnem para pensar juntos. Este é um evento organizado para favorecer o diálogo e não apenas a exposição de ideias. Um encontro dialógico e plural, construído a partir do vínculo amoroso com o pensamento psicanalítico. Agradeço a generosidade dos colegas que aceitaram compartilhar conosco seus pensamentos neste sábado. Agradeço especialmente a dedicação e a parceria dos colegas do nosso grupo de pesquisa, que revelam no cotidiano a força de um pensamento que se constrói entre mentes. E agradeço à editora Blucher, que nos oferece essa casa virtual, tornando possível que esse encontro aconteça de forma aberta e gratuita. Que a festa do pensamento percorra as horas desse nosso dia compartilhado. E que, diante do eclipse do pensar atual, possamos justamente fazer aquilo que nos reúne hoje, pensarmos juntos. Sejam todos muito bem-vindos. Passo a palavra agora à coordenadora da nossa mesa, Magda Valls, que é fundadora do Instituto Bion de Porto Alegre. Bom dia a todos. É uma satisfação coordenar essa mesa com pessoas tão queridas, coordenar esse evento tão sonhado pelos colegas do Instituto de Pesquisa, coordenado pela Marina Ribeiro. Então, a conferência inicial será Fé, Força Bruta, Crueldade e Religião Travestida de Ideologia. Os Destruidores do Pensamento, conferência dada por Arnaldo Schuster. O Arnaldo é membro efetivo e didata da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, membro do Newport Psychanalytic Institute, membro honorário do Los Angeles Psychoanalytic Institute, membro honorário do Instituto Wilfred Bion de Porto Alegre, autor de vários livros em inglês e em português. Passo então a palavra ao Dr. Arnaldo Schuster. Hum, Bom dia, eu agradeço por estar aqui expondo minhas ideias em companhia de pessoas que me são tão queridas, né? Agradeço também à editora Blucher pela oportunidade de desenvolver aqui um tema que me é tão especial e ao qual eu tenho dedicado muitos anos de estudo, que é a teoria do pensar do Bion. Se eu pudesse resumir uma frase, o que há de errado com o mundo atual, eu diria que jamais precisamos tanto de respostas para problemas cruciais e, ao mesmo tempo, jamais estivemos tão dominados pela ausência de perguntas. Também pesa sobre muitos
de nós a crença de que essas respostas são impossíveis, o que nos leva, diante do abismo, a abandonar as perguntas e ou a buscar uma explicação simples e final na ideia de salvação divina que as religiões sabem fornecer tão bem, né? Em outras palavras, nunca necessitamos tanto do pensar, essa capacidade tão profundamente humana, e nunca a desprezamos tanto. Como psicanalista, eu faço daqui em diante observações sobre a peculiar natureza dessa contradição na atmosfera de nossa época. Essa é a minha contribuição para esse evento, com um título tão apropriado ao problema, que é o eclipse do pensar. A teoria do pensar, ela segue basicamente duas proposições. A primeira é que a psicanálise é uma resposta prática para questões filosóficas, ou seja, questões da vida. E a segunda proposição é que essas questões elas precisam constituir um campo ético, cujos parâmetros são os mesmos, né, que existem entre a matemática pura e a matemática aplicada. Ou seja, a gente necessita de princípios epistemológicos que afastem o campo psicanalítico de crenças e hábitos vazios. E antes de prosseguir, eu destaco o sentido assim otimista da palavra eclipse, porque ela Uhum. sugere algo passageiro. E o quadro atual, por vezes, é tão grave que me leva a duvidar que algum dia possa desaparecer, né? Mas eu não pretendo ser um, um pessimista que ri, como dizia o Nietzsche, né? Ou um otimista que chora, como diria o Voltaire, né? Talvez eu prefira mais a expressão do Ariano Suassuna, né? De ser um realista esperançoso. Então, a gente sabe que a gente teve períodos na história quando o ser humano, tomado por incoerências, né, falhou em encontrar respostas porque fugiu da existência dos problemas. E nessas ocasiões, pretensiosamente achando que nada o ameaçava, atacava todos que ousavam contrariá-lo e que alertavam para desastres iminentes. Quer dizer, todo psicanalista sabe que a gente chega sempre no processo analítico a esse dilema com os nossos analisandos, né? Que é a decisão entre fugir da realidade ou modificá-la, né? Se pelo menos o Bion destacava esse ponto, né? Ele chamava isso de um ponto nodal, né? Essa escolha revela, em sentido amplo, né, que muitas pessoas evitam fazer perguntas justamente para fugir da realidade, lugar ao qual todas as perguntas inevitavelmente nos conduzem. Entretanto, a atitude predominante em nosso tempo é atravessada por discursos que apresentam catástrofes com um único sentido, que é o de desastres e não o de mudanças. E como se esses desastres, né, ou desgraças, fossem a própria realidade. E a frequência e a repetição monótona acaba conduzindo as pessoas à apatia, pois quando os seus operadores formulam perguntas, raramente fazem as perguntas certas. Os desastres estão acontecendo. É desastre climático, é ineptocracia, é fundamentalismo, é terrorismo, são doenças extintas que estão retornando, é tirania em todos os escalões, a educação caindo em qualidade, as guerras continuam, e há o renascimento dos piores e mais violentos preconceitos, como o antissemitismo, obviamente apoiado por religião travestida por ideologia, que é a maior produtora
de mentes fechadas e cruéis que existe. Porém, apesar de toda negação da realidade, é inevitável e real a angústia avassaladora que se esconde sob a apatia. Consciente ou inconscientemente, seja no plano intelectual ou emocional, a maioria das pessoas no planeta sabe que o mundo vive uma situação cada vez mais grave e que não poderá permanecer assim por muito tempo. Mesmo assim, não fazem perguntas. Ou se fazem, são as perguntas erradas, suscetíveis de receber respostas enganosas. A complexidade dos muitos problemas é evidente, mas o que se ouve dos chamados intelectuais, especialistas, né, resume-se a chavões simplistas, generalizações e evasivas constrangedoras. Onde quer que pesquisemos, seja em publicações filosóficas, revistas intelectualizadas, jornais, editoriais e falas políticas de qualquer viés, a gente encontra, com raras exceções, a mesma tendência mental formada por duas características: banalidade e superficialidade. Os assim chamados porta-vozes da cultura, a maior parte fabricada por uma mídia vassala de interesses comerciais, portanto, majoritariamente leviana e ilusória, parece insistir em falar com arrogante autoridade sobre qualquer assunto, mas não dizem absolutamente nada. A evasividade, a mediocridade e a conformidade cinzenta das expressões dos intelectuais especialistas de hoje soam como vozes de pessoas sob censura, onde não existe censura. No entanto, como a maioria dessas pessoas, secretamente ou abertamente, admira regimes ditatoriais cruéis e os defendem, talvez isso explique a autocensura da criatividade e a consequente mediocridade. Quando ou não, a conta um dia chega. Nunca vivemos uma época tão marcada por uma combinação de sentimentos tais como desespero e monotonia, onipotência e desamparo, ingenuidade e arrogância, impaciência e alienação. São simetrias emocionais que as religiões e ideologias sempre souberam explorar com eficácia, oferecendo a resposta imediatista das promessas de paraíso, seja no além da vida, seja por projetos sociais erguidos sob a ameaça de gulags trabalhistas. Podemos até dizer que o que acontece é um estado de exaustão de homens que tentaram fazer o melhor na luta para achar respostas, porém falharam. Todavia, a dignidade de uma paciência honesta, que é a capacidade negativa, não é, com certeza, a atmosfera da nossa época. A paciência honesta não se contenta em repetir fórmulas gastas como fazem aqueles que seguem de modo automático as etapas de uma suposta missão conduzida por missionários do sem sentido. A Hannah Arendt, ela mostrou que essa era uma das principais marcas dos carrascos nazistas. Eles cumpriam ordens. Missão dada era missão cumprida. Em outras palavras, as distinções entre certo e errado deixam de importar e o essencial passa a ser agradar aos superiores. Essa continua sendo a marca dos carrascos atuais, cuja pusilanimidade e crueldade não é menor do que os seus antecessores históricos. O homem intelectualmente honesto, ele não fica convencido
de que não pode encontrar resposta. E enquanto ainda não as tem, não sente a necessidade de ficar fazendo de conta que está procurando por elas. Ele vai certamente se incomodar em continuar a pensar e valorizar quem pensa. Não vai ficar escutando promessas falsas, alimentadas pelas ambições de um poder que faz de conta que se interessa pelo povo. Vai continuar perguntando. Podemos imaginar que uma das explicações para o que está acontecendo encontra-se no cinismo moderno, que é o chamado cinismo vulgar, significando que as pessoas não encontram respostas porque, na verdade, não querem encontrar e fingem que as estão buscando. Alguém realmente tem dúvidas de que hoje uma enorme quantidade de pessoas age de modo cínico e não apenas políticos ou autoridades de qualquer tipo? O cinismo, ele é meramente um sintoma, não é a causa do problema. Atualmente, o cinismo ele tem um toque especial e bem perverso, porque a gente está lidando com cínicos hábeis em simular que se importam com seus contemporâneos. E o segredo sombrio reside naquilo com que eles se importam, naquilo que buscam, que é sempre o próprio interesse. O verdadeiro traço do estado intelectual do mundo atual e que diferencia de outros períodos de crises culturais não está no fato de as pessoas terem deixado de buscar resposta para os problemas, mas na necessidade de se convencerem de que essas respostas são impossíveis, o que dispensa de fazer perguntas. A consequência é desastrosa. É o eclipse do pensar, que é o melhor caminho para a mentira e a psicose. Observemos o quão ruidosamente um tipo de especialistas intelectuais que chamam de ativismo sua egocêntrica postura de superioridade moral e o quão estão fazendo de conta que buscam soluções para os problemas. Note com que rapidez eles apagam da mente a existência de qualquer teoria ou ideia, passada ou presente, que aponte o caminho para uma pergunta. Eles detestam perguntas. Observe como que eles recorrem em tudo ao relativismo para criticar, mas raramente ou nunca apontam soluções. Em seu lugar, produzem sem menor pudor falsas equivalências e as utilizam de modo cínico enquanto simulam defender uma tolerância intelectual, uma espécie de culto à mente aberta que na prática eles não possuem e ao mesmo tempo torna-se evidente o dogmatismo e o fundamentalismo daqueles que afirmam deter algum saber. Note que eles alegam tolerar qualquer coisa, menos a existência da incerteza, que é o princípio epistemológico dos valores éticos que sustentam o pensar. Por isso eles justificam e aprovam tudo que convém. E hipocritamente professam amar a humanidade e babam de prazer diante de qualquer tese medíocre, venal e parcial que considera, por exemplo, como simples vítimas da sociedade, criminosos, terroristas, assassinos, políticos, dipsomaníacos, diplomatas, toxicômanos ou psicopatas em geral, e diante de qualquer exposição crítica da distorção dos seus objetos de amor, eles gritam de raiva e esperneiam estrionicamente. Pior ainda quando alguém ousa afirmar que o ser humano é um ser ético. A fúria transparece nas expressões de força bruta que querem empregar. Partem para a agressão física, a intimidação, a ofensa violenta e despropositada. Note-se ainda que eles professam estar movidos por compaixão pelo sofrimento humano,
mas ficam indignadamente surdos quando se diz que o ser humano não tem que sofrer, e assim se chocam frontalmente com a ética. Exemplos não faltam na atualidade do grotesco espetáculo de militantes do cinismo, do dogmatismo, da jactanciosa depreciação de quem pensa e se julga por isso moralmente superior. Sim, essa é uma época onde existe um eclipse do pensar, uma época de crise. E como toda crise, para a psicanálise, ela é clínica por ser crítica. E é crítica porque é clínica. Alguns filósofos, eles afirmam que vivemos uma crise de moralidade e que a gente precisa retornar a ela para continuar vivendo melhor. No entanto, para retornar, é preciso saber o que é moralidade. É necessário redescobrir isso, né? E confrontar aqueles que não possuem nenhuma, ou que a utilizam de forma megalomaníaca. Há um grande número de pessoas muito distantes de qualquer lampejo de moralidade, guiadas pelo vazio do fanatismo religioso e pela cegueira ideológica. Uma das piores coisas que impedem as pessoas de enxergar a diferença entre certo e errado e que as conduz para a confusão mental de significados e daí para decisões que causam a doença mental é algo que se chama altruísmo. Qual é o código moral do altruísmo? O princípio básico do altruísmo é simplesmente que o homem não tem direito de existir para o seu próprio bem, pois servir aos outros é a única razão de sua existência e que, por isso, o autossacrifício é o seu dever moral máximo, é a sua virtude e valor como pessoa. Mas a gente não pode confundir altruísmo com generosidade, bondade, boa vontade e respeito ao direito dos outros. Essas não são causas primárias, mas consequências de um funcionamento mental criativo e integrado que, na verdade, o altruísmo impossibilita. O elemento primordial e irredutível do altruísmo, seu tema absoluto, básico, é o sacrifício de si mesmo, ou seja, autoimolação, autoabnegação, a renúncia a, a si mesmo como indivíduo autônomo, a autodestruição. O que significa o eu como padrão do mal e a ausência do eu como padrão do bem. Em suma, o altruísmo é a destruição do pensar pelo uso do racionalismo cruel. Funciona como um suicida disfarçado de benfeitor. A moralidade altruísta é admirada por muitos burocratas que estão hoje nos mais altos cargos dos países, criando uma blindagem espessa para que a capacidade de pensar não a penetre. Do altruísmo surgiu a doutrina do globalismo igualitarista, que iguala a todos pelo mais raso e banal da miséria do pensamento e pune as pessoas verdadeiramente competentes, impedindo o desenvolvimento humano. Cria armadilhas ao desenvolvimento. Por outro lado, felizmente, existem duas causas específicas de progresso humano acelerado que surgiram a partir do século XIX, com as mesmas raízes de qualquer ocasião anterior de crescimento da história e que produzem benevolência, felicidade, harmonia, respeito à verdade e à vida, e que Aristóteles demonstrou surgirem da ética. Uma delas é a psicanálise, com a sua preocupação com a qualidade de vida mental, e a outra
é a preocupação da medicina com a melhoria das condições de existência física. Ambas dependem de duas coisas cruciais: o reconhecimento da existência do inconsciente como a essência que possibilita a existência e a vivência de todos os conhecimentos e sentimentos. E a segunda coisa é a liberdade de expressão, tanto para a mente quanto para o corpo. Quando eu digo aqui liberdade, eu não estou me referindo à imprecisão poética, como liberdade da necessidade fisiológica opressiva, liberdade do medo, ou nem da concretude de liberdade para ganhar a vida e se sustentar. O que eu estou me referindo é libertar-se da compulsão à repetição, libertar-se do domínio pela força bruta, do agir sem pensar, da crueldade. Trata-se fundamentalmente da liberdade para pensar, o que também significa liberdade para criar, e que não existe sem liberdade para exercer a ética como sinônimo de política. Os antagonistas destas duas fontes de qualidades humanas, sobre as quais eu tenho discorrido até esse momento, são fé e força bruta, e seu corolário, que é a crueldade oculta em religiões e ideologias. Esse é um ponto na filosofia que Tomás de Aquino, por exemplo, ampliou as ideias de Aristóteles e fez uma diferença importante entre o que é o ato do homem e o ato humano. O homem pode fazer qualquer coisa que um animal faz através da cegueira da fé e do vazio da força bruta. Mas o humano é o que transcende essas possibilidades através do pensar, do criar e da ética. E assim tenta alcançar um ponto em que possa superar esses antagonistas através da linguagem criativa. A psicanálise, sobretudo a formulada por Bion, ela mostra que a ontologia da mente humana ela surge a partir de uma função, que é a pré-concepção. Se a gente acompanha com respeito essa definição, que é uma expectativa vaga de que no futuro existe uma mente onipotente capaz de atender a todas as necessidades e incompletudes, ela também significa que é uma expectativa que vai inevitavelmente se frustrar. E assim podemos entender a razão pela qual fazem tanto sucesso as religiões e religiões travestidas de ideologia a ofertarem o paraíso, que é um lugar mágico onde tudo vai ser atendido. Entretanto, a frustração não desaparece e as reações a ela são sempre as mesmas desde que o mundo é mundo. Uma das mais complexas é o ódio, ou alguma forma mais específica de ódio, como a inveja, e que, atacando a capacidade para pensar, é capaz de transformar a capacidade para amar em soberania da crueldade. A vinculação do termo soberania à questão da crueldade como elemento do funcionamento mental constitui uma metáfora que indica a total falta de possibilidades de contenção por meio de qualquer forma de razão. Uma metáfora, vale a pena destacar, ela pode coletar dados inesperados, mas pode servir também como falácia. As únicas forças capazes de conter a soberania da crueldade seriam a sua própria extinção, seja por esgotamento ou pelo desaparecimento do objeto sobre o qual incide, ou uma soberania oposta e simetricamente equivalente, que seria a ética da autonomia. Mas até que ponto a ética da autonomia pode tornar soberano o bastante para se opor à soberania da crueldade, né? Eu penso que isso seja possível apenas parcialmente e de modo indeterminado,
por meio do enfrentamento de uma das produções da crueldade, que é o que se chama ética do poder, que o tema exige reflexões adicionais que eu posso continuar desenvolvendo, né? Por exemplo, a complexidade, né, conceitual das duas expressões da ética, ela certamente constitui um desafio significativo para ser explorado e desenvolvido. Multiplicidade de vértices a serem observados, né? Compara-se com um vale em que os limites são as montanhas, e onde há montanhas existem ladeiras, e a maioria delas escorregadias e traiçoeiras, né? Deste modo, o número de questões surgidas da oposição entre a soberania da crueldade, a hipotética e metafórica soberania da ética da autonomia, é enorme e depende de muitos fatores, a começar da educação, no sentido pleno do termo e do seu alcance ético dentro de uma sociedade. E para o psicanalista, o desafio vai além da educação, que trata-se de acessar o inconsciente para compreender as origens individuais da crueldade. Mas isso exige considerar também as resistências de uma sociedade que, paradoxalmente, se opõe ao processo psicanalítico em vários níveis, né? De acordo com o Castoriadis, né, seria necessário construir uma sociedade autônoma que garantisse que a educação tivesse esse empenho ético acima de tudo. O Humberto Eco tem essa mesma opinião, né? E vale ressaltar, ético tem mais a ver com o aumento da capacidade para pensar do que de qualquer conhecimento especializado. De acordo com o André Green, uma ética da autonomia é uma utopia, a começar pela série de deficiências graves do papel da educação em todo o mundo ao ficarem associadas com questões do fundamentalismo religioso e fanatismo político, que geram diversos impasses na revelação e contenção do fenômeno da crueldade, enquanto são instituições que se mantêm pela crueldade que exercem e pela falsidade ideológica de que desejam o bem dos outros. E, além desse viés, destacam-se as questões inerentes ao contínuo desenvolvimento da psicanálise, mantendo-se em debate o tema das raízes inconscientes da crueldade em simultaneidade a essa proposta de uma ética da autonomia, né? Muitos psicanalistas, né, têm se empenhado em denunciar essas questões do ódio, da destrutividade, né? E, diferentemente de outras formas terapêuticas, a psicanálise ela se distingue por enfrentar aspectos sombrios da mente humana, promovendo a reflexão exatamente sobre esses dois aspectos, que é o ódio e a destrutividade. Uma dessas psicanalistas é Elizabeth Rodinесco, que tem se empenhado em denunciar esse lado sombrio do ser humano em muitas obras. Ela é explícita em apontar as perversões como expressões maiores da crueldade, colocando de forma muito criativa questões que já foram desenvolvidas por Freud, por Melanie Klein, ou pelo Green, pelo próprio Lacan, né? E a questão do ódio é enfrentada de forma clara, né? Para terminar, né? Na realidade, a gente tem diversos exemplos, né, de expressão de pessoas que não têm mais sentimento. Essa lógica, ela segue
uma lógica que ela foi muito bem colocada pelo Shakespeare, em Ricardo III. Ele diz o seguinte, o personagem, né, está dizendo, mesmo a mais cruel das bestas sempre exibe um laivo de compaixão. Besta não sou, portanto, compaixão não tenho. Essa lógica e essa linguagem, né, ela fica a serviço, simultaneamente, da violência, do aparelhamento do Estado, da hipocrisia, cinismo vulgar, mentira, simular, todas criadas para atender projetos cuja característica principal é a soberania da crueldade. Então, é a transformação em burocracia, né, de algo que a Hannah Arendt mostrou, né, que é o mal, é a banalidade do mal. Né? E teria muito mais coisas para dizer, mas vou, dentro do meu tempo, terminar e agradecer novamente o convite que foi feito. Muito obrigado, Arnaldo, por palavras tão profundas e atuais, né, sobre o lado sombrio do ser humano. Agora passamos então para comentários e vamos começar com a colega Cecília de Roças, membro titular e com função didática da Sociedade Psicanalítica de Mendonça, coordenadora de bebês, crianças e adolescentes da FEPAL. Após a apresentação da Cecília, no chat, vai constar o texto traduzido em português, para quem quiser acompanhar. Passo a palavra, Cecília. Muchas gracias, Magda. Bueno, yo también quiero agradecer la invitación a Marina y a todo este equipo para participar en esta mesa y por supuesto al doctor Schuster por su conferencia que nos invita a pensar. Voy a hablar en español, entiendo algo del portugués, pero no lo puedo hablar, ¿sí? Ok, a mis comentarios los he denominado eclipses, luces y sombras. Es difícil comentar un trabajo tan profundo, creativo y abarcativo como el que nos ha ofrecido generosamente el doctor Schuster, como disparador para este espacio de reflexión. Además, tiene la virtud de recorrer desde los problemas sociales hasta la clínica psicoanalítica y entrelazar pensamientos en diversos contextos. Es un desafío importante pensar en cómo rescatamos de esta situación en la que el cinismo nos va envolviendo y atravesando la cultura sin que tomemos noción de lo que sucede. Convivimos con ideales sociales como el altruismo, según el cual el sufrimiento está justificado y puesto en valor, confundiendo sacrificio con generosidad, tal como nos explica el doctor Schuster. La velocidad está tan valorada como símbolo de eficiencia, desconsiderando que con ella va de la mano la superficialidad, la banalidad, la cosificación del ser humano y el ideal de la robotización, para no sentir dolor y así intentar escapar de la frustración. Estamos muy preocupados a veces por el avance de la tecnología, la que a veces es maravillosa, salva vidas, y otra es usada para la destrucción. El problema es el uso que hacemos de ella. No debemos idealizarla ni demonizarla. No es la tecnología el problema, sino la motivación de quienes la usan y los fines que buscan. Vamos perdiendo lo humano de lo humano, la capacidad de sentir, pensar y estar en contacto tanto con la realidad externa como interna. A veces se proclama una verdad que se contradice con la realidad. Estas importantes herramientas son capacidades que por desuso van declinando. Vivimos en un mundo abrumado de información donde la misma no es ordenada ni calificada. Todo está al mismo nivel
que si bien promete ofrecer conocimiento y con el mismo libertad, nos deja encerrados en un mundo de confusión. Como nos dice Byung-Chul Han, la digitalización desmaterializa el mundo y suprime los recuerdos. Nos acostumbramos a percibir la realidad como fuente de estímulos, sorpresas, y nos volvemos ciegos para las cosas silenciosas, discretas, que no estimulan, pero nos anclan al ser. La percepción pierde profundidad e intensidad, solo nos quedamos con la superficie informativa. Como coordinadora de hace más de 10 años de un grupo de Working Party, las teorías inconscientes en la mente del analista, pienso que es muy importante incluirnos en la ecuación en la que estamos pensando. Como personas vivimos en el mismo mundo que nuestros pacientes y vamos quedando impregnados de esta realidad, más allá de lo que somos capaces de registrar, y corremos el riesgo de intentar protegernos aislándonos dentro del templo de nuestras creencias, siendo fieles a lo establecido y considerando profano lo que excluimos por ser diferente, por ser desconocido. Es también un riesgo hacer del psicoanálisis una religión, repetir sus conceptos, creer que son incuestionables y obedecer a ellos en lugar de ampliar el campo de observación y conocimiento. El planteo que nos acerca el doctor Schuster acerca del pensamiento y el psicoanálisis como herramientas para salir de este estado es esperanzador. Pero considero que además es importante la fuerza del grupo para pensar y modificar la ideología que se va incrustando en la sociedad silenciosamente y muchas veces en nuestra mente sin que lo advirtamos. Es en grupo, pensando en conjunto, con interlocutores válidos, como estamos intentando hacer esta mañana, pensantes, donde ampliamos el diámetro de nuestras ideas. El grupo nos cuestiona y nos impulsa a encontrar el pensamiento propio. Discutir en un clima de respeto, confrontar ideas, es donde podemos pensar lo impensado, para ampliar los márgenes del psicoanálisis que también tiene que atravesar cesuras y sostenerse. El descrédito, la desesperanza se expanden ante la imposibilidad de encontrar salidas. Hoy los pacientes muchas veces buscan arrinconarnos y parece que quisieran convencernos e inundarnos de su desánimo. Cuando los invitamos a realizar conjeturas imaginativas, las desprecian. Como dice el doctor Schuster, el cinismo vulgar no encuentra respuestas porque no quiere encontrarlas. Intenta expandir la parálisis. ¿Cómo podemos extender el amor por el pensar y generar la pasión por las herramientas más humanas? ¿Cómo despertamos la pasión por el conocimiento, la curiosidad, la capacidad de cuestionar en lugar de sostener simplemente la obediencia? Me pareció genial la idea del doctor Schuster cuando nos acerca un pensamiento, tanto desde Castoriadis como desde Umberto Eco, de pensar la educación como un compromiso ético, por encima de todo. Y entiendo también que es alentar a cada ser humano a ser sí mismo, a ir en busca de su propia verdad, acompañar a cada niño a seguir sus necesidades y desarrollar sus capacidades. La educación actual muchas veces busca uniformar. Como analistas conocemos lo difícil que resulta atravesar cesuras y lograr cambios catastróficos que nos lleven al desastre. También es difícil no desistir en el intento y arrinconarse por el miedo a enloquecer. Acompañamos a los pacientes en el consultorio. Gracias a nuestro propio análisis, atravesamos de la mejor manera posible las cesuras de nuestras propias vidas. Pero pienso en la dificultad de atravesar estas cesuras en la sociedad y la importancia de no caer en el sentimiento de que los cambios son imposibles. Se necesita del coraje, sentimiento que hoy es difícil de encontrar. Vemos personas que se arriesgan también con cinismo, no importa el costo, y disfrazan de coraje un fuerte impulso destructivo, y como defensa a la incapacidad de tolerar la incertidumbre, confundiendo el autosacrificio como un valor dentro del espectro L.
Han aumentado los deportes de riesgo, la búsqueda de adrenalina, cuando no de otras sustancias, para poder sentirse vivos. Hay cinismo en la confusión de valores, como también nos dice Meltzer cuando toma la frase de Milton, mal sé tú mi bien. El coraje es otra cosa, tiene contacto y respeto por el peligro y por la vida. Otro punto importante a detenernos es la cita, comillas. La mente humana nace con una preconcepción, es decir, una vaga expectativa de que el futuro existe una mente omnipotente capaz de satisfacer todas las necesidades. Sabemos que la misma siempre será frustrada. ¿No es algo que tiene que orientar también el acompañar a un sujeto desde el inicio de su vida a vivir con la frustración? Los padres actualmente, con su propia dificultad para tolerar las frustraciones, fomentan esa fantasía en sus hijos. No siempre ayudan a ir acompañando el contacto con la realidad y sus límites. Se mueven en los bordes del espectro buscando sostener la idea de completud con fantasías mesiánicas o abandonan su rol, generando una frustración más allá de la tolerable e instalando desde el inicio la desesperanza, de la que surge muchas veces la violencia y el resentimiento. Se les hace creer a los niños que para todo hay soluciones sencillas y veloces, o que el mundo está perdido y no hay salida. Se confunde la función del conocimiento, el mismo no es usado para comprender, aprender de la experiencia, sino muchas veces es para acumular saber con el fin de lograr poder y controlar. ¿Ha desaparecido la ternura? Me parece que es un sentimiento amoroso y envolvente que sostiene ante la frustración de la expectativa no satisfecha. Es un sentimiento cálido que acompaña comprendiendo sin invadir ni evadir el dolor. Pienso que es un sentimiento que sirve de antídoto al cinismo, ya que es indispensable para gestar seguridad y frenar la agresión. La ternura humaniza, implica una diferenciación con el otro, y a partir de allí va instaurando el respeto y la tolerancia por aquello que es diferente. Hemos caído también en el descrédito en la palabra, el decir de manera repetitiva y el poco compromiso con aquello que se dice. Se dice como una manera de adormecer en lugar de despertar y actuar en correspondencia a lo dicho. La palabra se torna vacía y lejos de ser un lenguaje de logro que lleve a una realización. Agradezco también la elección del título de este evento, que me hizo pensar más allá del significado de eclipse como declinación de la posibilidad de pensar. Y consideré el modelo del eclipse como una posibilidad. Intentaré salir de la penumbra de asociaciones para observarlo desde otro vértice. Un eclipse es pasajero, puede oscurecer todo en un momento. A veces el contraste da más brillo al planeta que oculta. Una descripción muy sintética sería: es el momento en que un cuerpo celeste tapa la luz de otro y esto es visto desde un tercer cuerpo. Para que suceda se necesitan tres cosas: alineación perfecta. Sol, Tierra y Luna tienen que quedar en línea recta. 2. Nodos lunares. La órbita de la Luna está inclinada 5 grados respecto de la Tierra alrededor del Sol, y solo 2 veces al año se cruzan. A estos puntos se les llaman nodos, los que no siempre coinciden para que entonces haya un eclipse. Y una distancia justa. Dependiendo de qué tan lejos esté la Luna, su sombra cambia de tamaño. Ya desde el inicio estamos hablando de 3 cuerpos relacionados entre sí y de condiciones necesarias para su interrelación y para que algo se genere. Hablamos de tiempo y de distancia, necesaria entre los objetos, luces y sombras, relación entre los movimientos de cada uno de los astros. Esto ya nos remite a Edipo, un tema que el doctor Schuster también trata en su trabajo y que consideramos una gran herramienta para pensar lo humano.
Los seres humanos tenemos una matriz edípica y nuestra capacidad de desarrollo está de alguna manera determinada por ella y por la matriz de aquellos otros significativos, su movimiento y su ética interna. Cada miembro del triángulo, al igual que cada astro, tiene su propio desplazamiento y se traslada a través de su órbita, pero también se entrecruza con los otros. Necesitamos del interjuego entre la presencia y la ausencia y una distancia óptima para generar la capacidad de simbolizar y lograr el don de la palabra y del pensar. Considero que los nodos son aquellos puntos en los que nos encontramos en una encrucijada, momentos vitales que marcan la vida de una persona, que pueden generar luz u oscuridad. Y volviendo al trabajo general que nos ofreció el doctor Schuster para pensar, él marca 4 momentos esenciales en que interviene la crueldad y el acercamiento y el distanciamiento con la verdad. Yo voy a traer algo que en este momento no nos dijo el doctor Schuster, pero estaba en su conferencia inicial y que yo tomé para hacer mi comentario, ¿sí? En el mito de Edipo hay algunos puntos cruciales. Cuando su amigo pregunta sobre las diferencias que tiene Edipo con sus padres, que lo inquietan, ya que esta es una insinuación maliciosa. La búsqueda de la respuesta cuando va al oráculo de Delfos, que él nos dice que es como el Google de hoy, y que la pitonisa solo cuenta una parte y omite otra buena actitud, que era la actitud que tenían los padres adoptivos. El momento de encuentro de Edipo y Layo en la encrucijada, en que cada uno quiere imponerse, sin dar lugar al diálogo. Y Tiresias, que lo disuade de la búsqueda de la verdad, indicándole un procedimiento inadecuado, utilizar los sueños como una forma de negación y de olvido. ¿Qué nos preguntamos hoy los seres humanos o con qué intención lo hacemos? ¿Preguntamos para conocer y acercarnos a la verdad o para dejar al otro en falta? Para sonsacar una información que no tenemos el valor de preguntar directamente. No importa tanto la pregunta, sino lo que buscamos generar con ella. Y allí creo que es donde se filtra también silenciosamente la crueldad. ¿Qué tipo de vínculo genera Edipo con sus padres adoptivos? ¿Por qué no acudió a ellos para aclarar la duda que le suscitó la pregunta de su amigo? ¿Por qué no se preguntó, como todos los niños, si sería adoptado? El nacimiento de Edipo ya tiene ocultamiento de verdad desde el inicio. Yocasta engaña a Layo para quedarse embarazada. Edipo es gestado a partir de una mentira. Esto genera desde el inicio un vínculo de desconfianza y de falta de una curiosidad intuitiva. La fantasía de adopción es universal y fue acallada. La mentira es el veneno para la mente, nos enseñó Bion. Corrompe la confianza esencial para un vínculo. La mentira paraliza el vínculo K y en consecuencia L y H. Nos inclina hacia la tabla negativa. Entonces, la búsqueda de la verdad en un vínculo de confianza es esencial para el crecimiento y desarrollo de la capacidad de pensar. Edipo, cuyo significado es pie hinchado, no tiene nombre, se lo describe por una cualidad. ¿No son los pies los que permiten el contacto con la realidad y nos permiten andar? La matriz edípica de sus padres ya estaba regida por la ética de la crueldad. Layo no quería que un hijo se interpusiera en su camino, lo mandó a matar. Así la crueldad de manera silenciosa se expande con consecuencias que llegan a largo plazo, toman un alcance que es incalculable en un primer momento. Pienso que esto sucede no solo en las familias, sino también en las decisiones políticas. Las consecuencias se expanden en tiempo y espacio a niveles impensados. De la misma manera que también podemos confiar que la ética y la búsqueda de la verdad que buscamos dentro de los consultorios con nuestros pacientes puede extenderse de alguna manera también a los vínculos, a su trabajo, etc.
El trabajo en la sesión psicoanalítica es un trabajo comprometido, tanto con nuestros pacientes como con nosotros mismos. Las palabras no son vacías, las preguntas buscan profundizar detrás de una verdad que a medida que nos acercamos también se nos escapa y motiva una búsqueda permanente. Nuestra ética es importante en cada uno de nuestros actos y como tal tiene la posibilidad de transmitirse como un modo de pensar y actuar de la misma manera que se expande el cinismo. Google da muchas respuestas, pero sin el acompañamiento amoroso y respetuoso que se puede ofrecer dentro de un vínculo de intimidad. Es lo mismo recibir un diagnóstico médico de un profesional de confianza dentro de una atmósfera afectiva que leer en Internet los posibles diagnósticos a partir de los síntomas. Siempre considere que Tiresias lo condenó a Edipo. Si en lugar de decirle que utilice sus sueños como forma de negación y olvido, le hubiese sugerido que dejara de indagar compulsivamente en el mundo externo, se retirara a su intimidad y que allí encontraría posiblemente las respuestas, Edipo quizás hubiese integrado sus experiencias emocionales y caído en cuenta de la dolorosa respuesta. Es necesaria una distancia de los ruidos externos, de las respuestas masivas y cierta oscuridad para iluminar nuestro interior y encontrar respuestas personales, profundas que otorguen una vida con sentido. Cercanía, distancia, luces y sombras son necesarias en un vínculo de crecimiento. Las sombras favorecen la capacidad imaginativa necesaria para mantener viva la intuición. La observación en el interior es lenta, está ligada a la ética de la autonomía, a la responsabilidad de nuestras emociones, decisiones y acciones, en contraposición a la lógica de los supuestos básicos. La salida de Edipo precipitada, buscando respuestas externas, desligada de sí mismo, y su contacto profundo interno lo llevaron a la huida, el asesinato, el incesto, una serie de desaciertos muy desafortunados, una serie de actos defensivos e impulsivos. Para pensar se necesita tiempo y prudencia, algo que la cultura actual ataca de manera sistemática. Como nos dice el doctor Schuster, hay una diferencia muy clara entre el círculo vicioso de la ética del poder, que legitima la crueldad, utiliza la autoridad como sinónimo de fuerza bruta, lleva a la estrechez y estupidez mental, la curiosidad morbosa y la arrogancia, y desde allí a la transformación en la alucinosis. Y un círculo virtuoso de la ética de la autonomía, el pensamiento y la responsabilidad. Tratando de ser realista y esperanzada, como nos trae el doctor Schuster de Ariano Asuna, de Suasuna, y después de un eclipse aparece nuevamente la luz. Se requiere paciencia expectante para redescubrir y salir de la compulsión a la repetición. Al igual de lo que sucede con los eclipses, que son un fenómeno periódico y que no ocurre con mucha frecuencia, en mi consulta escucho a los pacientes decir con cierta perplejidad: han tenido que pasar tantos años para que se haga la luz y pueda ver esto. Muchas gracias. Muito obrigada, Cecília. Acho que tu falasse coisas importantíssimas, mas eu gostei muito de ouvir que as respostas do Google não têm vínculo, né? Não tem continência. Eu acho que isso pode ser uma frase que fique aí para esse momento que vivemos, né? Onde o Google responde tudo e aonde as pessoas acreditam que podem ser analisadas por um robô, né? Muito bem. Seguimos então, e agora a gente vai ouvir os comentários do Davi Flores, mestre e doutorando em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo, professor do E-Formação do Instituto Bion de Porto Alegre, do CEP de São Paulo e da pós-graduação Lato Sensus da Universidade Mackenzie. A palavra está contigo, Davi.
Obrigado, Magda. Um bom dia, um prazer estar com vocês. Queria começar fazendo breves agradecimentos. Em primeiro lugar, a Marina, por ser a grande promovedora dos nossos diálogos, né? Não só desses, como de tantos outros, né? Marina gosta de juntar a gente e promover conversas e boas conversas, então, muito obrigado sempre. Agradecer a Ana Fátima, que é coordenadora, organizadora desse evento junto comigo, mas que de certo é muito mais coordenadora e organizadora do que eu, e graças a ela, grande parceira, nós podemos estar aqui juntos, e tudo corre muito bem graças ao esforço da Ana. E claro, agradecer a presença de vocês. Em primeiro lugar, Cecília de Roças, é muito bom estar aqui na mesa com você, muito inspirador seu pensamento e fico muito feliz porque acho que nossas falas vão todas conversar. Não são planetas alinhados, mas ideias que vão se alinhar de alguma maneira. Marina, claro, né, enfim, né, com quem já tenho grandes conversas há muito tempo, né, temos uma longa parceria, e Arnaldo. Muito obrigado pelo estímulo, pelas inspirações. Aproveitando o comentário da Cecília, pelos dois estímulos, né? O Arnaldo mandou um texto e falou outro. Leia, assim, o Arnaldo produz muitos pensamentos, então nós temos dois estímulos para trabalhar, né? Nós aqui da mesa, o público tem um. Eu vou fazer um comentário a partir também do primeiro estímulo, mas que acho que se alinha com este, enfim, podemos seguir a partir daí. Bem, o trabalho, né, de Arnaldo Schuster inicia-se com estímulos diretos e inquietantes. Primeiro, Arnaldo cita Heidegger, que criticamente aponta que, pela falta de pensamento, aceitamos as coisas de forma fácil e rápida. Schuster complementa e diz que estamos dominados pela ausência de perguntas. Em meu entendimento, o início do pensamento de Schuster leva diretamente a um mal-estar contemporâneo, observado desde uma dimensão espaço-temporal. Quanto ao espaço, podemos pensar que o antídoto à ausência de perguntas seria a presença de um pensador. Quanto ao tempo, o antídoto às respostas rápidas seriam as respostas lentas, que exigem voltas dos ponteiros dos relógios que carecem de incubação. Ao ler o início do pensamento de Schuster, fui diretamente conduzido à lembrança de um pensamento freudiano sobre as teorias sexuais infantis, um texto de 1908, no qual Freud aponta que a criança, ao indagar sobre a origem dos bebês, supõe que seus pais são a fonte de todo saber. Freud segue. Freud diz o seguinte: mas esse caminho falha. A criança obtém uma resposta evasiva, ou uma repreensão pela curiosidade, ou é despachada com a informação relevante em termos de mitologia, que nos países germânicos diz: a cegonha traz os bebês que tira da água. Tenho razões para supor que muito mais crianças do que os pais imaginam estão insatisfeitas com essa resposta e abrigam sérias dúvidas quanto a ela, apenas não as expressando abertamente. Retomo minha fala. As crianças, então, ao invés de insistir em respostas, recolhem-se. O insatisfatório da resposta leva-as a um território intermediário, que não é nem totalmente satisfatório, nem totalmente insatisfatório. Dimensão intermediária que não as cala e não as impulsiona a seguir perguntando explicitamente. Dentro deste contexto, Freud complementa com a seguinte passagem pouco depois do trecho citado. De novo, Freud. Muitas comunicações, diz Freud, me parecem indicar que as crianças não creem na teoria da cegonha. E após essa primeira decepção e recusa, passam a nutrir desconfiança dos adultos, a ter o pressentimento de algo proibido que os grandes, Freud coloca entre aspas, lhes ocultam. E por isso dão continuidade às suas pesquisas em segredo. Retoma minha fala. A observação freudiana é instigante, pois indica respostas insatisfatórias em investigações privadas. A criança, desamparada de uma resposta à altura dos grandes, inicia um caminho de secreta liberdade para pensar e criar, valendo-se de suas memórias e intuições,
de sua imaginação e desconfianças, seguindo um caminho singular de pensamentos. Tomando as ideias de Schuster, as respostas não seriam nem impossíveis, conduzindo a criança ao abismo, nem suficientemente simples para que a cegonha pudesse apaziguar sua curiosidade. As perguntas não são nem abandonadas, nem verbalizadas. Elas passam a ser gestadas como os bebês. Parte da pergunta não respondida, sobre como nascem os bebês, converte-se em uma experiência na mente, o útero capaz de gestar a cópula dos pensamentos que buscam ser pensados. Manter acesas as perguntas, evitando que se apaguem ou que queimem nossos olhos, é uma das formas de tomarmos alegoricamente o eclipse do pensar. Schuster, ao apontar seu temor para um quadro que é tão grave que leva a duvidar que algum dia possa desaparecer, expressa com honestidade um terror que nos habita e que escutamos na clínica recorrentemente, sobre qual será nosso futuro, diante de um novo oráculo tecnológico, um novo grande, capaz de responder rapidamente a nossas perguntas e que inspira o prenúncio de uma tragédia. Assim como Édipo, que tem seu destino anunciado pelo oráculo de Delfos no início de sua saga, nós temos um destino recorrentemente anunciado, que não nos levará talvez à cegueira mítica de Édipo, mas a um possível estado de desemprego mental. Tenho pensado sobre como a criação da inteligência artificial converte-se progressivamente em um oráculo antropomorfizado. Trata-se de uma entidade que responde a partir de uma aglomeração de conhecimentos, um acesso instantâneo a tudo que se pode colecionar de publicações, livros, entrevistas, opiniões, debates e etc. Resposta rápida, imediata, e não é sequer preciso percorrer a via sagrada a caminho de Delfos. Tal noção de acúmulo de informações é vista por Bion no trabalho sobre as partes psicóticas e não psicóticas da personalidade, né, vista por Bion, essa noção de acúmulo, né, como típica da parte psicótica da personalidade. A configuração aglomerada, um acumulado de partículas sem possibilidade de articulação mental, é típica da parte psicótica da personalidade justamente por não permitir vínculos, conexões, diálogos, impedindo assim a capacidade de simbolização. O Arnaldo Schuster, em outro trabalho, falando sobre aprender da experiência de Bion, aponta que quando falha a função alfa, responsável pela nossa capacidade de sonhar e criar elementos abstratos, resta a proliferação de elementos beta, tais sendo incapazes de se conectar de modo a produzir significações temporais ou espaciais. O resultado típico da experiência psicótica da personalidade é que os elementos aumentam, mas não se articulam. O produto de um acúmulo sem ligação ou de um aglomerado sem capacidade de pensar é definido por Bion, no aprender da experiência, como a ausência do sonhar, um estado que impede o paciente de dormir ou de acordar, similar às atormentadoras ambiguidades apresentadas por Schuster. Desespero e monotonia, onipotência e desamparo, ingenuidade e arrogância, impaciência e alienação. Tais são radicalidades que ganham simétrica independência e atuam dissociadas e interdependentes justamente pela falta de ligação. O arrogante não pode assumir sua parte ingênua, sua ignorância, e por tal motivo só lhe cabe acumular fatos que lhe confiram a falsa crença de que sabe mais, não por articulação, mas por acúmulo de informação. Articular ideias implica no risco de se descobrir incompleto, de se deparar com a angústia da dúvida. Tal condição, aparentemente ampla pela dimensão quantitativa do acúmulo, é qualitativamente estreita, típica da ética do poder, apontada pelo Arnaldo Schuster, e da subsequente soberania da crueldade. Sabemos o quanto o poder está associado à acumulação. Amplia-se o capital, exploram-se terras e territórios, colecionam-se armas, colhem-se dados, angariam-se seguidores e alianças, exibem-se objetos de prestígio. A qualidade acumuladora do poder não é indicativa de crescimento, mas de uma repetição inarticulada. É da mesma forma que nos períodos de guerra, um grupo de mentes deixa de figurar como um pensamento em grupo, e a capacidade coletiva de pensar se converte
em corpos descarnados de afeto que, acumulados em bandos, repetem os gestos impensados de destruição. A contrapartida resultante de tal feita são corpos empilhados, um acúmulo de evidências da incapacidade para dialogar. Da mesma forma, sabemos que há museus que exibem obras criativas, enquanto outros desfilam o exímio trabalho de seus saqueadores pelo mundo. O mesmo movimento se dá no desenvolvimento do pensamento científico, que indica que produção é análoga à quantidade. A exuberância do poder ganha seu viés de aglomeração nas extensões curriculares, na exigência de produtividade, na concepção de que mais sabe quem mais produziu. É preciso ocupar as estantes, o território em expansão do conhecimento beta, na concepção de que números de páginas são correspondentes à capacidade de pensar. É neste mesmo contexto do pensamento científico que Schuster aponta que o pensamento especializado, outra forma de aglomeração e inarticulação, se propaga. A ética do poder, orgulhosa de suas aglomerações, espelha filosófica e politicamente a expansão desenfreada dos elementos beta, que se alastram pelo espaço físico, ao passo que a ética da autonomia discreta em suas articulações figura filosófica e politicamente a potencialidade onírica dos elementos alfa, que se expandem pelo espaço psíquico. A crueldade com as ideias e com o próprio pensar, quando algo se junta sem poder se vincular. E a beleza na autonomia das ideias, típica do trabalho onírico, quando podem se vincular criativamente. Retomando a questão da escolha entre otimismo e pessimismo, que eu acho que é o background da questão do eclipse, né? Assim, desde a apresentação do Arnaldo até a fala da Cecília, até a minha própria fala. Né? Então, retomando essa questão, recorro a Bion, mais uma vez no mesmo texto, para buscar alguma resposta não oracular, mas que leve em consideração a dimensão da complexidade inerente à vida mental. Bion diz o seguinte: chegamos à conclusão de que pacientes que estejam suficientemente doentes para serem certificados como psicóticos contêm em sua psique uma parte da personalidade presa aos vários mecanismos neuróticos com os quais a psicanálise se familiarizou e uma parte psicótica da personalidade que ficou de tal modo prevalente a ponto de obscurecer a parte não psicótica da personalidade, já existente em justa posição negativa. Ao revisitar tal trecho e sonhá-lo, considero que Bion está descrevendo, em termos psicanalíticos, a disposição espacial de um eclipse. Eu vi, Cecília, outro eclipse, né? Vimos eclipse de vértices diferentes, né? A parte psicótica, por mais prevalente que possa ser, subsiste com a parte não psicótica da personalidade, que pode ficar eclipsada em justa posição negativa. Dentro desta perspectiva, é crível que talvez seja possível alcançar nossa parte não psicótica e recobrar nossa capacidade de sonhar. Para tanto, qual seria o paradigma a ser visitado ou revisitado? Para tal feita, a psicanálise já tem conhecimento acumulado, o que não significa necessariamente que venha sendo articulado. Retomando a introdução do pensamento de Schuster, é preciso de presença e tempo. Revisitando uma frase já conhecida por muitos de Leonard Cohen, há uma fenda em tudo, é assim que a luz entra. Talvez tal frase já não possa ser pensada mais da mesma forma, e isso é justificável tanto pelo pensamento apresentado por Schuster, quanto pela imagem do eclipse. Talvez não haja uma fenda em tudo, mas quando não há fenda, a luz há de contornar a obscuridade pelos caminhos que lhe forem possíveis. Albert Cossary, escritor egípcio apelidado de Voltaire do Nilo, por seu estilo sarcástico, né, com esse apelido por seu estilo sarcástico e cético, publicou ao todo em sua vida 8 romances. Seu lema, une phrase par jour, c'est beaucoup, que é uma frase por dia, é muito. James Joyce trabalhava a ordem perfeita das palavras para escrever Ulisses e, para tanto, por vezes escrevia 2 frases por dia. Estamos diante de uma expressiva diferença se comparada ao eclipse de que tratamos até aqui. Na obra de tais escritores, dentre tantos outros, o pensar ocupa mais espaço do que a produção.
Talvez o caminho para subverter a aglomeração típica da ética do poder e da soberania da crueldade seja apostar na fina linha ao redor da escuridão, no delicado anel de fogo que contorna uma massa intransponível para o pensar, ou, conduzindo tais ideias para o mundo das artes, reivindicar as breves linhas esforçadas de pensamento que um romancista ou poeta são capazes de produzir. O ofício psicanalítico talvez tenha muito a contribuir nesse sentido. Precisamos de erros, falhas, imprecisões. Historicamente, no pensamento psicanalítico, é nas fendas que encontramos a possibilidade de pensar. Inspiramos-nos diariamente em nossos consultórios pelas perguntas silenciosas das crianças e pelas respostas inacabadas dos adultos. Gestamos nossas intervenções como Hemingway o fazia. Hemingway diz: eu ficava de pé, olhando por sobre os telhados de Paris e pensava: não se preocupe, você sempre escreveu antes e escreverá agora também. Tudo o que precisa fazer é escrever uma frase verdadeira. Escreva a frase mais verdadeira que você conhece. O equívoco psicótico da quantidade pode nos levar a crer em um amontoado de linhas indiferenciadas, ao passo que o esforço não psicótico da vida mental talvez seja capaz de, eventualmente, produzir uma linha que contém a verdade de um caminho percorrido internamente. Cabe a nós, em nossos consultórios, praticar a capacidade negativa, valorizarmos o inacabado, determos-nos diante do irresoluto, admirarmos o brilho de uma delicada linha que não cessa de luzir. Ou não seria bom se, eventualmente, nosso oráculo contemporâneo, alimentado pelos vapores de hidrocarbonetos do Vale do Silício, pudesse dar respostas sobre cegonhas. É isso. Obrigado. Obrigada, Davi. Palavras potentes e entusiasmadas. É importante, né, que a gente possa sentir essa força toda. Passamos agora, então, a palavra para Marina Ribeiro. Acho que a sonhadora número um, vamos dizer assim, desses eventos e essa relação toda que ela nos possibilita com a Blucher, né? Então, a Marina é professora, é livre docente do Instituto de Psicologia da USP, coordenadora do LIPSIC, autora de vários livros e artigos e coordenadora da série Blucher Academia de Psicanálise. A palavra está contigo, Marina. Muito obrigada, Magda, né? Muito bom estar aqui com os colegas, né? Alguns de muitos anos, como o Davi e o Arnaldo, né? E Cecília Rosas, que chegou agora, né? Um prazer, né? Conhecer e compartilhar ideias, né? E agradecer muito também, né? A Ana Fátima, né? Que dá compartilha aí de ideias, né? E de toda uma organização complexa e que fica tudo impecável, né? Bom, para iniciar, eu vou apresentar algumas citações que perpassam o meu comentário, seguindo um pouco o modelo do Bion no início do texto Cisura, de 1977, né? Ou seja, a minha fala vai orbitar esse conceito, né? E eu vou tentar, de alguma forma, colocar em palavras o emergir de um trânsito entre algumas ideias. A primeira está como epígrafe do livro Cogitações, do Bion, que é do Poincaré. O pensamento é apenas um lampejo entre duas longas noites, mas esse lampejo é tudo. O Arnaldo, em 2024. A nossa frágil organização mental é pouco mais que instrumento rudimentar para navegar através dos mistérios infinitos desse caleidoscópio, repleto de simetrias, inundado de contrastes entre luz e sombras, em que, perplexos, nos coube existir e que chamamos de mundo mental, né? Acho que essa definição é excelente. Schuster, em 1999, o que faz a essência do ser humano, precisamente, é a imaginação criadora em relação ao fundo de ignorância.
com a imaginação criadora e seu reflexo no imaginário social, é que podemos afirmar que o ser humano é primeiramente psique. Ser humano igual a psique profunda, igual a inconsciente. E o ser humano é também igual à sociedade. Ele apenas na e pela sociedade e pelas significações imaginárias sociais, que tornam a psique apta para a vida. Há uma natureza na essência humana que é conveniente formular. Ela é precisamente esta capacidade, essa possibilidade, no sentido ativo, de fazer ser o que não é, de trazer à existência outras formas de existência social e individual. O alcance psicanalítico dessa constatação é imenso, pois ela significa que existe pelo menos um tipo de ser que cria alteridade, que é a fonte de transformação e que transforma a si mesmo, né? Ou seja, nós, humanos. Schuster nos fala hoje. A atual mentalidade tecnológica, que ganha espaço a cada dia, pode causar um impasse para o exercício de uma ética da autonomia, ao impossibilitar o desabrochar das possibilidades humanas. Bom, o humano é aquele que encarna, faz ser o que ainda não é, aquele que capta um pensamento ainda não pensado, aquele que cria trabalho príncipes da função psicanalítica da personalidade. O comentário que apresento é que estamos diante de uma ecologia algorítmica nadificante, né? Fui construir esse termo aqui para esse comentário, que gera o eclipse do pensar e, portanto, um acelerado processo de desumanização, sendo o pensamento psicanalítico uma reserva de humanidade, um campo para o pensamento imaginativo característico do humano. Dessa forma, compreendo a análise em suas múltiplas e variadas formas de acontecer como um processo de humanização. Encontrei uma expressão interessante num autor que se chama Mustafa Selek, né, da Inglaterra, que é a expressão ecologia do pensamento. A partir da ideia de uma ecologia do pensamento, eu simetrizei com essa expressão que eu construí aqui de ecologia algorítmica nadificante que eclipsa o pensamento. Então, vou falar um pouquinho disso. Do que se trata essa ecologia do pensamento? O Selec ele se apoia tanto em Bion quanto em Winnicott para falar sobre essa ecologia. Abre aspas, né? Esse é o Selec. Que o pensar, no sentido psicanalítico, exige uma ecologia de condições. Frustração que possa ser tolerada. Tempo para transformação. Contenção por objetos externos capazes de reverie, espaço potencial protegido contra a colonização e uma orientação em direção ao saber, mesmo quando o saber é doloroso. Essas condições não são dadas, elas podem estar presentes ou ausentes, ser apoiadas ou minadas. Perguntamos-nos agora, como os ambientes tecnológicos contemporâneos poderiam afetar essas condições? Fecha aspas. Então, a partir dessa colocação, se pensarmos em uma ecologia algorítmica nadificante, na qual predomina a saturação, o já sabido, a colonização do pensamento pela soberania narcísica do igual, dos inúmeros seguidores do mesmo, o aprisionamento hipnótico da atenção, temos um eclipse total do pensamento. E quando isso acontece, temos a mente totalitária, a expansão do polo psicótico da personalidade, a desumanização, a alucinose coletiva, a força cega e bruta da violência, tão bem descritas no texto de Arnaldo.
Bion postula que o pensamento antecede o pensador e que o pensamento ocorre nos vínculos, que precisamos da capacidade de continência psíquica de uma outra mente para desenvolvermos uma função específica do humano, que é justamente essa função psicanalítica da personalidade. Ou seja, para pensar, precisamos tolerar a frustração de não saber. Precisamos não saturar o campo de respostas já conhecidas, informações excessivas, palavras desencarnadas, mortas, que entulham a mente, gerando um estado de vazio, apatia, desatenção e falta de memória. Precisamos de tempo livre para nos manter em estado de capacidade negativa, um vazio fértil, um terreno ainda não habitado por sentidos, um estado favorecedor do emergir de um novo pensamento. Schuster diz que Freud gerou uma cisura na humanidade, a criação de um novo pensamento, o psicanalítico, que é justamente a observação de um vínculo sobre o vértice do inconsciente. O campo analítico é favorecedor da prática do encontro humano transformador, do exercício dessa função, que é realizada na intimidade de um vínculo, emoldurado pelo setting, a beleza do método freudiano que criou uma relação inédita na história. Cisura é o termo que Bion destaca no texto freudiano. Há mais continuidade entre o estado pré-natal e pós-natal do que a impressionante cisura do nascimento nos faz crer. A ruptura e a continuidade entre os estados mentais do sonho e da vigília. O pensamento imaginativo é o pensamento onírico da vigília. É a criação de algo novo que acontece no vínculo humano. A cisura é constitutiva da própria mente, não a mente sem o trânsito entre mundos distintos, consciente, inconsciente, finito, infinito. Essa transiência nos vínculos sustenta a capacidade de pensar. Assim, a cisura pode ser compreendida como um umbigo do pensamento, o nascedouro da experiência psíquica. Acompanhando a citação de Schuster, que eu relatei acima, também compreendo que a substância humana é o psíquico, nas suas múltiplas dimensões, sendo que o que realiza o humano em nós é justamente essa função enigmática, que é a função psicanalítica da personalidade, uma função transformadora e humanizadora da experiência emocional bruta em elementos psíquicos. Ou seja, né, a função alfa. Bion não saturou com o termo essa capacidade enigmática da mente humana, de transformar a brutalidade do vivido em pensamento-sonho. Além disso, ele compreendeu de forma espectral que entre o cru da experiência e o sofisticadamente cozido do símbolo ocorrem inúmeras transformações. O sonhar é uma função diuturna da mente. O pensamento sonho é próprio do humano, um ser que transita entre dimensões diversas, concomitantes e paradoxais. Em tempo de acelerada algoritmização da vida, torna-se cada vez mais perceptível no mundo e na clínica um embotamento da capacidade de pensar. Deixamos assim, em grande medida, de nos tornarmos humanos, podendo mergulhar no inumano, substituindo a vida por modos de existir desvitalizados, nem humanos nem vivos, modos plásticos de viver, modos algoritmizados, a reprodução narcísica do igual gerada pela curadoria narcísica do algoritmo. Sem a turbulência da alteridade, do diferente, sem espaço para frustração. Para que a análise se configure como um acontecimento humano, é preciso, pois, a salvaguarda da imprecisão, como Davi também falou, de não dar respostas pré-fabricadas, algoritmizadas, não chegar ao significado exato, não saber demais, não ter respostas, conviver com o paradoxo, campo do humano, do que está em constante movimento e transiência,
Nós, seres inexatos, imprecisos, encarnados, dioturnamente sonhantes, imaginativos. Compreendo que a função psicanalítica da personalidade realiza o humano em nós, mas o que significa tornar-se humano? E não seria a acelerada algoritmização do mundo contemporâneo um dos fatores que contribuem para o embotamento dessa função, reduzindo nossa capacidade de sonhar a experiência e, portanto, de criar sentidos únicos para aquilo que é vivido nos vínculos? Essa capacidade de registrar experiências e transformá-las é o trabalho dessa função. E dessa forma nos tornamos humanos, seres capazes de sonhar o vivido e descobrir e encontrar uma linguagem viva e vitalizada que seja um continente metaforizante da experiência, a linguagem de alcance psicanalítico, né? A imaginação busca palavras para expressar-se. Fica claro que o acontecer no setting analítico exige que nos esquivemos dessa palavra árida, desmetaforizada, explicativa, causalista, algoritmizada, investindo em palavras irrigadoras, capazes de criar e captar a experiência humana, que possibilitem o emergir de uma ampla gama de emoções. Isso é função vitalizadora do analista, função humanizadora da análise. A ecologia algorítmica nadificante, marcada pelas respostas pré-fabricadas, rápidas, racionais, é linguagem de substituição, reforça a ilusão humana de um oráculo de Delfos, né? Ou oráculo de Silício, né? Como o Davi falou também, que tem todas as respostas, que tem certezas. As certezas são decorrentes do predomínio da área psicótica da personalidade, da experiência negativizada, tem a força corrosiva da destruição que desumaniza, da soberania da crueldade, como diz Arnaldo. No texto de Arnaldo e colaboradores de 2011 e 2014, encontramos a ideia de que a análise está dentro das pessoas, como uma habilidade humana em potencial. Ou seja, o processo analítico pode expandir uma função que é humana, que é justamente a função psicanalítica da personalidade, que consiste no interesse, na ética do conhecimento de si, o conhecimento da verdade da experiência emocional sustentado pelo setting analítico. Faz parte do humano o amor pela vida, que é a fonte de todas as inúmeras e surpreendentes formas de amor, a matriz amorosa da mente, né? Cecília nos falou da ternura, né? Como é necessário o amor e a ternura. É parte da função psicanalítica da personalidade essa qualidade de uma hospitalidade ao outro, de uma amorosidade que em si comporta o ódio, a ambivalência dos vínculos desde os primórdios da vida. Essa universal capacidade humana de hospedagem, Bion denominou de capacidade negativa, um tipo de receptividade côncava e amorosa ao outro, uma capacidade virtuosamente expectante, uma empatia suprema, como escreve Arnaldo. Qualidade psíquica que contém e sustenta a violência dos estados psicóticos, que atacam e destroem os vínculos, a guerra dentro, né? A guerra fora, a guerra no mundo, sem fronteiras e sem continente. Esse é o eclipse do pensamento. O ato de fé científica que nos fala Bion é um côncavo amoroso da substância humana, é uma aposta no humano, a confiança de que o sentido possa emergir da turbulência do encontro entre duas personalidades, do incômodo da alteridade, da frustração que gera pensamento. Há um espectro continuamente oscilante entre o humano e o não humano, entre o sonho e o não sonho, entre o pensamento e o não pensamento. A função psicanalítica da personalidade realiza o humano em nós, ao sonhar a experiência emocional e transformá-las em formas dotadas de um sentido singular, único, como uma digital. Dessa forma, ela constitui uma reserva de humanidade,
fundamental em uma época marcada pela crescente algoritmização da vida e pela aceleração dos processos de viralização do vazio, um perigoso processo de desumanização decorrente de um eclipse do pensamento, favorecedor de transformações em alucinoses coletivas altamente contagiosas, disseminando a soberania da crueldade, como apareceu aqui em todos os textos. Eu termino retomando a frase do Poincaré do início. O pensamento é apenas um lampejo entre duas longas noites, mas esse lampejo é tudo. Muito obrigada. Magda, o microfone. Eu achei que tinha aberto e não abriu. Obrigada, Marina, obrigada a todos. E depois de ouvi-los, eu fico com um sentimento de esperança. Acho que ainda podemos fazer muita psicanálise, né? Nós temos um bom tempo ainda e eu pensei que podemos conversar entre nós ou vamos ver se aqui no chat tem alguma questão. Por enquanto não aparece nada aqui ainda. O que que vocês acham? Conversamos um pouquinho? Alguém quer dizer algo sobre o trabalho do outro? Já falamos bastante. Bom, eu posso falar um pouquinho, Magda? Claro, Ana, claro. Hum. É um Queria prazer. primeiro agradecer a partilha de todos vocês, né, as contribuições que foram muito pertinentes, atuais, né, do trabalho do Arnaldo, esses comentários tão originais, expansivos, né, da Cecília, do Davi, da Marina. E eu queria até destacar que me parece um ponto muito fecundo nessa conferência, que esses quatro trabalhos, eles não só convergem, né, em torno da questão do eclipse do pensar, mas eu acho que cada um traz um desdobramento interessante, né, vai marcando uma diferença numa direção, e eu acho que isso amplia muito o nosso alcance de pensamento psicanalítico, né, um pensamento que ele vai sempre seguindo num caminho expansivo. Então, eu achei uma sintonia profunda entre essas falas, né? Uma originalidade em cada uma delas. E eu fiquei pensando aqui, né, se esse eclipse do pensar, a gente pode trazer a questão para a própria psicanálise, né? De como a psicanálise pode e deve evitar transformar os conceitos e as ideias psicanalíticas em respostas prontas também, né? Como a Cecília também fala, até anotei aqui uma passagem da Cecília, que ela fala que é também um risco transformar a psicanálise em uma religião, repetir seus conceitos, acreditar que eles são inquestionáveis e obedecer a eles, em vez de ampliar o campo de observação e conhecimento. Então, eu fiquei pensando, né, que o pensar é algo que exige presença, exige tolerância, tolerância à incerteza, ao não saber. E aí a gente se depara, né, com uma cultura que oferece essas respostas sempre muito rápidas. Então, é uma contribuição muito original que vocês trazem hoje, e eu penso que a psicanálise também precisa contribuir, né, nesse caminho com ternura, né, como disse a Cecília, com essa reserva de humanidade, como disse a Marina, e que a gente possa seguir pensando sobre as tais cegonhas, né, que o Davi nos traz. Então, eu queria agradecer, foram lindas apresentações. Muito obrigada. Vamos continuar aqui nessa festa do pensamento, né, como a Marina trouxe do Nietzsche. Obrigada, gente. Obrigada, Ana. No chat não temos perguntas. Vou aproveitar para fazer um comentário só, dizer que eu fiquei muito feliz
com a sensação de que parece um contínuo, né? Uhum. Cada fala se complementa e recobra ideias, palavras, a ideia da carne, do encarnado e do desencarnado, né? A ideia da repetição, né? De uma superfície sem, né? Sem nuances, né? A gente vai, parece que transitando a partir da inspiração do texto do Arnaldo, né? A gente vai transitando por entre territórios muito parecidos, que me parecem vir, claro, de muitos lugares, dentre eles, em primeiro lugar, do nosso momento. Eu acho que em algum lugar a fala do Arnaldo, para mim, principalmente a abertura assim, do seu texto, né, Arnaldo, começo da sua fala, ela inspira, ela nos autoriza a falar de uma angústia que paira nos consultórios, que paira, né, que é uma angústia de futuro, uma angústia de para onde vamos, assim, né? E ao mesmo tempo o teu texto oferece uma abertura, né? Eu falava outro dia do quanto o Bion ele vai cada vez mais procurando se comunicar de uma maneira que produza transformações e não comunicações, né? Você acaba de ler um trabalho do Bion, você não lembra de nada, mas alguma coisa aconteceu com você. E a impressão que dá é que, né, de algum modo, esse é o efeito, né, do trabalho do Arnaldo sobre nós, né, assim, vamos todos mais ou menos coreografando dentro dos mesmos temas e tomar abrindo também espaço, né, enfim, né, para os próximos pensamentos agora das salas fechadas, né? Muito legal. Arnaldo, gostaria de fazer um É. comentário. Ou a Cecília. Então, agradecer a possibilidade é uma possibilidade muito privilegiada, né, de escutar o que que um pensamento nosso, né, desperta em outras pessoas, né? Uhum. Quer dizer, isso que o Nietzsche falava que é uma festa, né? Uhum. É aquilo que a gente desperta e o que foi despertado desperta em nós, né? De, de estímulo para poder conviver, né? Então, quer dizer, o que ele falava que era uma festa, na verdade era mais no sentido de celebrar uma inovação. Que é uma inovação, ele dizia, uma inovação semântica, né? A gente poder Uhum. falar e sentir que a gente está num espaço novo, né? E que esse espaço novo leva a outros, né? Uma festa contínua, né? Porque geralmente uma festa acaba, né? Então, mas essa é uma festa que a gente continua na vida, né? Uhum. Muito bom. Pensaba que, sí. Fala, Cecília. Pensaba, no, pensaba en esto de la fiesta, porque cuando uno organiza una fiesta tiene mucho trabajo previo, ¿no? Que ustedes han tenido la organización y para poder hacer este encuentro, Arnaldo, ponerse a pensar y ofrecernos sus ideas para, como estímulo para que nosotros tengamos las nuestras, pero que bueno, siempre ese trabajo se traduce después en un momento de alegría, de placer y de un buen incentivo para seguir, ¿no? Generando lugares de pensamiento. Así que, bueno, la verdad que agradezco muchísimo este lugar de diálogos bionianos para mantener, ¿no? Estos conocimientos. Y bueno, ya después les vamos a pasar un videíto para invitarlos a Mendoza al Congreso Internacional de Bion, donde seguramente nos encontraremos y seguiremos generando pensamientos conjuntos. Uhum. Muchas gracias a todos. Me encantaron las charlas y he anotado otras ideas que seguramente servirán para seguir generando nuevos pensamientos. Obrigada, Cecília. Tem uma questão no chat da Patrícia Fraguas. Desesperança ou esperança?
Empresas usando IA para seleção, gravando entrevistas sem aviso prévio ao entrevistado, a naturalização da crueldade, se puderem falar algo sobre como um lampejo para nós. O que me ocorreu foi, lendo esse comentário, foi o absoluto oposto do diálogo, né? Eu lembro de uma fala do Slavoj Zizek, né? Que é alguém divertido, às vezes, em seus comentários, dizendo que o que temos descoberto é que muitas publicações, revistas têm usado inteligência artificial para fazer pareceres de artigos. Os artigos publicados são lidos por inteligência artificial pelos próximos escritores que estão produzindo seus novos artigos, que vão enviá-los mais uma vez para, né, assim, para as revistas que serão lidos mais uma vez por inteligência artificial. Então existe uma estranha conversa sendo feita fora de nossas mentes, que, claro, há de produzir conhecimento degradado e não conhecimento criativo, né? Assim é o que me ocorre de bate-pronto, com esse comentário. Uhum. Que a gente podia passar o vídeo, deixa eu ver aqui, se o Elias mandou uma mensagem, acho que ele não conseguiu colocar no chat, o Elias da Rocha Barros, mas ele me mandou aqui no WhatsApp e vou ler, tá? A fala do Elias, que é da conferência da tarde, à 1h30. Basicamente, gostei com algumas divergências respeitosas e criativas complementares. Falar do algoritmo nadificante, aqui é para mim, exige, acho eu, uma explicação que passa pelo tempo verbal. Um algoritmo pode ser nadificante, embora eu ainda fique em dúvida sobre isso. A noção de algoritmo produziu grandes desenvolvimentos na matemática e na lógica. Lembre-se, entre outros, da matemática de Russell. Opa, pera um pouquinho aqui. Dois mais 2 num sistema decimal é sempre 4. Num sistema de base 6 não é. Mas a ideia de soma é a mesma em ambas, ou seja, um princípio lógico não pode ser nadificante. A compreensão de um princípio lógico pode ser estúpida, mas os algoritmos permitem que, em 3 anos, nós decodificaremos 10 vezes mais moléculas. Peraí, acho que li. Sim, eu concordo. O algoritmo é uma expressão da incerteza humana, né? Eu acho que qualquer fala, né, pode ser ouvida por inúmeros vértices, né? Aí ele escreveu aqui, quero enfatizar a importância dos eclipses que permitiram a comprovação da teoria da relatividade, a descoberta de planetas, sim, fora dos sistemas solares, a descoberta da composição do Sol, o que podemos aproveitar do eclipse do pensar, né? Sim, é uma pergunta em aberto, né, Elias? A gente conversa mais à tarde, mas é uma pergunta em aberto, e eu acho que, assim, retomando até uma frase do André Green, né, qualquer tecnologia pode ser usada, né, tanto para evolução do humano, né, quanto para fins mortíferos, qualquer tecnologia, né? Só que eu acho que a gente está vendo algo que é uma cisura na humanidade, né? Eu acho que esse oráculo de silício é uma cisura na humanidade, né? E tende, vamos dizer, a criar uma força muito grande, né, de atração para a parte psicótica da personalidade, né? E é claro que não é demonizando nada, né? É só olhando por esse vértice, tá? Eu gostaria agora de pedir para a equipe da Blucher passar o vídeo, né, do convite para o congresso que nós vamos ter em Mendonça, ano que vem, em novembro, né? A Cecília é uma das organizadoras desse congresso.
Se os técnicos puderem passar, senão eu passo aqui, já vou falando os dados e vocês entram com o vídeo, que é a 15ª Conferência Internacional de Bion, né? A primeira começou na Itália, se eu não me engano, o Arnaldo aqui também está sempre aí a par dessas datas, acho que agora começou o vídeo. Bom, não sei, provavelmente quem estava no YouTube conseguiu ouvir bem, né? Não sei, mas tá no YouTube, vocês acessem, né? Aqui a Cecília está convidando a todos e nós também, né, para esse evento, né, que ocorrerá numa cidade muito bonita, né, que tem vinícolas muito bonitas também, né? Tem uma comida maravilhosa, né? Acho que vai ser um bom lugar, né, para pensamentos bem férteis, né? O evento se chama O Mistério da Dimensão Temporal da Mente, né? Vai ser em novembro, 20 de novembro. Né? Então, eu agradeço. A Magda quer falar mais alguma coisa, senão já vou para o nosso fechamento. Acho que valeria a pena falar da promoção dos livros da Blucher, né? Você pode falar? Posso falar. Tem uma promoção no dia de hoje, né? Com 30% de desconto nos livros. É só colocar a senha que é Bion30. Isso, muito obrigada, Magda. Tá? Senha Bion30, tá? Catálogo todo da Blucher no dia de hoje, durante o nosso evento, com 30% de desconto. Tá? Convido então vocês para a conferência aberta da tarde, né, que vai ser com Elias da Rocha Barros, às 2h30 da tarde, né, que vamos ter os comentários da Ana Fátima, e do Érico, né, com a coordenação da Elisa Sintra. E agora, às 11h30, temos 5 salas fechadas de diálogos, né? Que eu acho que essas salas são justamente a oportunidade que a gente cria de ter um tipo de interação, né, mais próxima, com vocês que participam, tá? Uhum. Então, por isso que elas são fechadas, não são online, né, como as conferências, né? Gostaria muito de agradecer, né, os colegas hoje. Acho que foi uma mesa interessantíssima, né? E eu acho que essa, né, imagem que está nos textos do Arnaldo, né, que pensar é uma festa, que vem do Nietzsche, né? Eu acho que está ecoando aqui, né? E que ecoe durante o nosso sábado, tá? Muito obrigada e encontro vocês nas salas. Até já. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Adiós.